Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 261. Estou tão feliz de poder estar realizando o propósito, que Deus colocou no meu coração quase um ano atrás, de que eu deveria fazer um devocional. Não sabia que seria dessa forma, de forma online também, por esse canal. Eu tenho colocado no meu coração que isso é uma semente, e quem dá o crescimento, quem faz crescer e dar frutos é o Senhor. Quero entregar o melhor que Deus tem me dado, o amor pelo estudo da sua palavra, e também para que todos recebam Jesus em suas vidas e tenham este tempo de esperança no Senhor, na sua vinda, no nosso resgate, no arrebatamento da igreja, do povo de Deus. Então, é por isso que nós estamos aqui, e meu coração se alegra muito em estar podendo meditar com vocês. Hoje nós vamos continuar então o estudo na segunda carta aos Tessalonicenses, para que o nosso amor continue sendo avivado, reavivado pela vinda do nosso Senhor. Ontem nós terminamos o nosso devocional com a leitura do versículo 7. E nós vamos então fazer a leitura novamente. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 7, que diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Que nós falamos que é a pessoa do Espírito Santo que o detém. Então hoje nós vamos entender o que Paulo quer dizer com o mistério da iniquidade que já está operando, Podemos entender isso como um forte espírito de desobediência a Deus que já estava ativo, sob uma superfície, trabalhando de forma misteriosa, escondida. Não se tratava de algo tão assim claro, mas de algo que não havia se manifestado inteiramente, que estava camuflado. E nos últimos dias, então, nós já vemos a operação desse espírito de desobediência às autoridades, sejam elas espirituais, sejam quais tipos de autoridades que Deus tenha colocado sobre a terra. Nós vemos então esta desconstrução das autoridades por um espírito de rebeldia e desobediência muito grande. O mais triste é ver que muitos cristãos têm sido influenciados por esse espírito de rebeldia, filhos em desobediência, em rebeldia aos seus pais, às autoridades, Então nós vemos isso de uma forma muito clara hoje em dia, por isso que nós precisamos entender que isso tudo já foi gerado há muito, muito, muito tempo, estava camuflado, como se fosse uma semente, mas que agora está germinando e dando esses frutos terríveis que nós estamos vendo nos nossos dias. Mas o que impede, então, a plena manifestação desse espírito, ao nosso ver, o que está escrito na palavra de Deus, é a presença do Espírito Santo que habita na igreja e que também habita em cada cristão. Ele é o poder refreador. O Espírito Santo ele continuará então a exercer essa função até que ele seja afastado, até o arrebatamento, quando a igreja e os filhos de Deus serão arrebatados, se reunirão com ele, como disse Paulo ontem. Hoje ele ainda está no mundo
convencendo, né, as pessoas, o Espírito Santo, seu ministério, convencendo as pessoas do pecado, conduzindo as pessoas à fé em Jesus Cristo. Sua remoção no arrebatamento não significa que ninguém será salvo durante então a grande tribulação. É claro que haverá conversões nesse período. Esses convertidos, porém, não serão membros da igreja, mas sim súditos do reino glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 8, nós temos o seguinte: então será de fato revelado o iníquo, quem o Senhor Jesus matará, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios e também mentiras. Então ele vem influenciado, né, com o poder de quem? De Satanás. Depois que a igreja tiver sido arrebatada ao céu, então será de fato revelado o iníquo ao mundo. Nesse versículo, o apóstolo fala da carreira, então, do anticristo e também fala do seu destino final. Ele terá permissão de exercer o seu governo de terror, descrito, então, nos versículos de 9 a 12. Então, o 10 fala assim: com todo engano de injustiças aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, aqueles que não acolheram o amor da verdade, que é Cristo, para serem salvos, serão influenciados por esse espírito, né, desse homem iníquo. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados tantos quantos não deram crédito à verdade, que é Jesus. Antes, pelo contrário, deleitaram-se então na injustiça. Então, aqui nós temos que antes de ser subjugado, quando Cristo vier para reinar, como que ele será subjugado? O Senhor o vencerá. Jesus o matará com o sopro da sua boca e o aniquilará pela manifestação, então, da sua vinda. O aparecimento do iníquo concorda, então, né, com a ação de Satanás. Sua carreira é semelhante à de Satanás, né? Então, eles vão agir na terra, pois é dele que vem o poder desse homem iníquo, né? Desse poder, dessa potestade. O tal realizará, este homem, né, realizará milagres de todos os tipos, sinais e prodígios, mas todos de mentira, como disse o apóstolo Paulo. É importante observar que nem todos os milagres, eles provêm de Deus. O diabo e seus agentes podem operar feitos miraculosos, e o homem da iniquidade também os realizará. Milagres indicam poder sobrenatural, mas não necessariamente o poder divino. Os milagres que Jesus provou, os milagres de Jesus provaram que ele era o Messias prometido, não apenas por serem sobrenaturais, mas por cumprirem então as profecias, né? Jesus, ele veio sendo gerado, né? E a sua vinda, o seu ministério, e nós vemos isso nos profetas. O anticristo, ele usará sem nenhum escrúpulo de toda forma de perversidade para enganar aqueles perdidos, aqueles que não ouviram o evangelho do reino de Deus, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador durante a era da graça, a era que nós estamos, mas nunca tiveram amor pela verdade, até ouviram falar de Cristo, mas não abriram suas vidas, não abriram os seus corações para o senhorio, para o governo de Cristo em suas vidas. Então, olha só como isso é sério. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Ainda é tempo de você abrir o seu coração para Jesus entrar e se tornar o Senhor
do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, para que você não pereça, porque a vontade do Senhor é que todos sejam salvos pelo seu Filho. Por isso que ele enviou Jesus. Se houvessem crido, então essas pessoas teriam sido salvas. Em vez disso, porém, serão enganados pelo quê? Pelos milagres, pelos prodígios sobrenaturais do anticristo. E isso fala, então, o capítulo 11, quando nós diz: e por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, fala que Deus lhes manda a operação do erro para que deem crédito à mentira. Sem dúvida, a mentira consiste na afirmação pelo anticristo de que ele é Deus. Ele vai chegar e ele vai dizer que ele é Deus pelos milagres e prodígios que ele vai fazer. Essas pessoas se recusarão a receber o Senhor como Deus manifesto em carne. Quando estava na terra, o Senhor também advertiu lá em João 5,43. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Agora recebem o homem da iniquidade que vem em seu próprio nome e exige ser adorado como se ele mesmo fosse Deus. Finalizando então no versículo 12, nós temos aqui: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Tudo isso, se nós observarmos, nós estamos vendo, estamos ouvindo, vendo com os nossos olhos e ouvindo com os nossos ouvidos tudo o que está acontecendo em relação à justiça no mundo. Então, esta passagem parece indicar que quem ouvir o Evangelho na era da graça, mas não crer em Cristo, não terá mais oportunidade de ser salvo depois do arrebatamento. Se os homens não crerem no Senhor agora, crerão posteriormente no anticristo, de acordo com este versículo. Então, é muito importante que você entenda que nós estamos aqui nesse tempo para decidir aonde vamos passar a nossa eternidade. Todos serão julgados por sua incredulidade. Aqueles que não se apegarem à verdade, que não entenderem isso, serão julgados pela sua incredulidade, porque não creem no Filho de Deus enviado para a nossa salvação. E também se apegarão ao mal e à injustiça, o que nos traz à memória as palavras então de Lucas 14:24, que diz assim: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Sabemos que muitos serão salvos durante o período da tribulação. Que o Senhor, então, nos abençoe e nos guarde. E amanhã nós vamos, então, continuar o nosso devocional e vamos falar sobre, então, a grande tribulação. Que Deus abençoe você e pense a respeito do que estamos meditando. É tempo, ainda estamos no tempo da graça, mas em algum momento ela vai se encerrar. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.